Meu nome é Fernanda Antônio Gonçalves de Azevedo. Eu uso sempre o meu primeiro e último, Fernando Azevedo. Sou do campo da arte e educação. Desde muito cedo, desde criança, aprendi que o campo da arte e educação é um campo de inclusão. Foi por meio da arte que eu aprendi a ler e a escrever e a gostar da escola, porque como criança disléxica eu estudei numa escola especial e essa escola, nessa escola tinha arte, por exemplo, desde a massa para fazer o boneco, a construção do boneco, vestir o boneco e representar com o boneco na caixa mágica, eu aprendi nessa escola. Né? E aprendi a lidar com as diferenças. Então, é desde muito cedo que a arte se apresenta para mim como esse grande campo plural, esse grande campo intercultural, esse grande campo de muitos pensares e muitos fazeres. A minha formação inicial é em filosofia e todas as outras, por exemplo, fiz pós-graduação, fiz especialização em teatro, depois em desenho e expressão gráfica, o mestrado em artes plásticas, hoje artes visuais, e o doutorado em educação, discutindo arte e educação. Então, e trabalho numa universidade com arte e educação, com formação de professor em arte e educação. Então, é um prazer para mim falar sobre arte e educação. Né? E essa disciplina, que chama Fundamentos da Arte e Educação, cuja ementa é Arte e Educação, aspectos históricos, sociais, políticos e estéticos. Principais teóricos da arte e educação, a arte e educação no Brasil. Para mim foi muito desafiadora pensar sobre essa disciplina. E fiquei pensando como abordar essa disciplina numa conversa filmada. Fiz várias tentativas de roteiro, né? E fiquei pensando assim, eu poderia ir pelo caminho da lei, né? Pegar as duas grandes leis no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692 de 71 e a Lei 9.694 de 96. A primeira lei que inclui na escola a educação artística. Então, a arte, mas a arte como atividade. E a outra lei, a lei de 96, uma lei que passou 10 anos para ser aprovada, coloca a arte não mais como simples atividade que qualquer um podia fazer de qualquer jeito, de qualquer modo, mas a arte como um conhecimento, né? Podíamos abordar por aí. Mas aí fiquei pensando, fica dura, fica seco. Eu queria algo que emocionasse o estudante, já que a gente está se comunicando via imagem, algo que fosse forte e que tivesse a ver com a imagem. E aí pensei o seguinte, pensei em trazer personagens importantes da história da arte e educação, que são também personagens importantes da educação brasileira, né? E a conexão entre essas personagens, né? Então, pensei em trazer Paulo Freire, Noêmia de Araújo Varela, Ana May Barbosa, Anísio Teixeira e Madalena Freire. Né? Por que essas personagens? Né? Sim, e pensei também juntar todas essas personagens por meio de uma imagem
artística de um artista pernambucano que chama-se Francisco Brenan. Paulo Freire pediu a ele para que ele fizesse imagens para serem trabalhadas nos círculos de cultura, né? Imagens que provocassem reflexão sobre os temas geradores nos círculos de cultura. E ele fez essas imagens. E quando a ditadura se instalou, essas imagens foram confiscadas. O artista, pelo fato de ser um artista das elites intelectuais e econômicas pernambucanas, ele conseguiu reaver 6 imagens. Só que Paulo Freire, muito astutamente, havia microfilmado essas imagens. Vocês, inclusive, vão ver essas imagens. Tem um pequeno acervo de 6 dessas imagens e que mostram um pouco, revelam um pouco da história da arte e educação brasileira. Então, aí a gente já tem uma conexão. O artista Francisco Brenan, ao conhecer Paulo Freire pede que ele faça essas imagens. Depois entra em cena Ana May Barbosa. Ana May foi aluna de Paulo Freire e diz muito claramente, está até nesse livro aqui, Ensino de Arte, Memória e História, ela diz claramente que não gostava de educação, ela foi fazer porque ela precisava. E, sendo aluna de Paulo Freire, ela se encantou por educação. Então, entra em cena Ana May Barbosa e Noêmia Varela. Neste mesmo curso que Ana May foi fazer numa escola que existe até hoje no Recife, criada por Paulo Freire e Dona Elza Freire, a primeira mulher dele, Instituto Capibaribe. Ana May foi fazer um curso para fazer concurso para ser professora do estado de Pernambuco. E aí, a Dona Noêmia Varela dava a disciplina Arte e Educação, já com esse nome, Arte e Educação. Então entra em cena Dona Noêmia nessa história. E Anísio Teixeira, muito apaixonado, ele fez mestrado em arte nos Estados Unidos com John Dewey, e quando ele volta para o Brasil, ele influencia muito o trabalho do movimento Escolinhas de Arte, e ao influenciar o trabalho do movimento Escolinhas de Arte, vai influenciar tanto o pensamento de Noêmia Varela quanto o pensamento de Ana May Barbosa. E o de Paulo Freire também, porque Paulo Freire se dizia discípulo de Anísio Teixeira. Então, essa conexão entre esses educadores e arte-educadores é muito importante ser estudada. E aí entra em cena a mais jovem de todas, que é Madalena Freire, é filha de Paulo Freire e arte-educadora. E ela lançou um livro em 2008 que chama-se Educa a Dor, e que ela revela muito nesse livro dessa história, tanto apresentando imagens quanto em seu prefácio dizendo da importância de Noêmia Varela e Ana May Barbosa em sua formação. E, é claro, do seu pai e da sua mãe também. Inclusive, Ana May, através de pesquisa, diz que Dona Elza Freire foi quem introduziu, a mãe dela, a mãe de Madalena Freire, foi quem introduziu na escola pública pernambucana arte e educação. Então, a ideia é que vocês
sabendo um pouco dessa história, pesquisem, busquem entender. E as pistas? As pistas, o livro Ensino de Arte, Memória e História é uma boa pista. O dicionário Paulo Freire é uma boa pista, né? E o livro Educador, de Madalena Freire, também é uma boa pista, né? Bom, como o curso é um curso em que tem como princípio a interrelação e a interação de todas as linguagens da arte, né? Ele trabalha com a ideia da interterritorialidade, né? Quer dizer, nesse momento, né, que nós vivemos, um momento inter, né? Nós vemos que, por exemplo, as grandes exposições, elas se constituem, por exemplo, a Bienal de São Paulo, você tem todo a exposição do ponto de vista visual, mas que está articulada a um ponto de vista musical, que está articulada a um ponto de vista da palavra poética, quer dizer, as linguagens se interconectam, né? Então, nós estamos vivendo um tempo de interrelações. A própria Ana May, no livro Interterritorialidade, ela fala uma coisa interessante. Ela diz assim: vivemos na era inter. Estamos vivendo um tempo em que a atenção está voltada para a internet, a interculturalidade, a interdisciplinaridade e a integração das artes e dos meios como modo de produção e significação desafiadores de limites, fronteiras e territórios. E isso é um princípio importantíssimo nesse curso e é um princípio muito importante hoje da arte-educação, né? É claro que a gente pensa que cada uma das linguagens tem sua própria teoria do conhecimento, né? Suas metodologias, suas histórias, mas não cabe mais ficar confinada em seu pequeno espaço. É muito importante o espaço da interrelação, da integração, do que a gente chama do princípio da interdisciplinaridade, que é um princípio fundamental hoje na educação, né? E isso não quer dizer que nós de artes visuais vamos nos tornar agora pessoas que vão dar aula de teatro ou de música, mas que juntos, professores de teatro, professores de artes visuais, professores de música, podemos fazer trabalhos interessantes em que a base é o diálogo, né, entre essas linguagens, porque na vida elas estão assim. A gente, quando vai ver, por exemplo, um espetáculo de dança, uma Débora Coker, por exemplo, não é só um espetáculo de dança. Você tem ali também música, você tem muito de artes visuais, porque tem toda uma cenografia, todo um guarda-roupa que dá sentido àquela, que dá variados sentidos, né, variadas possibilidades de leitura para aquela produção, né? Então, é muito importante o conceito de interdisciplinaridade. Um outro conceito que eu penso que hoje também e autores como a própria Ana May coloca, é muito importante, é o de interculturalidade. A interculturalidade é um conceito muito caro à educação contemporânea, e muito especialmente à arte-educação contemporânea. O filósofo da educação brasileiro, estudando o pensamento freiriano, ele sistematizou Carlos Rodrigues Brandão, o nome do filósofo. Ele sistematizou 4 princípios
para os círculos de cultura. Esses princípios indicam o que é interculturalidade, né? O primeiro princípio, ele diz assim, cada pessoa é uma fonte original e única de uma forma própria de saber, e qualquer que seja a qualidade deste saber, ele possui um valor em si por representar a representação de uma experiência individual de vida e de partilha na vida social. Quer dizer, cada pessoa, ela, ao mesmo tempo que se constitui pela história, pela língua, pelo social, ela está assujeitada a tudo isso, ela ainda assim tem algo que é só dela, né? Do ponto de vista da pessoa, né? E isso também do ponto de vista do grupo social, né? Ele então complementa dizendo assim também, cada cultura representa um modo de vida e uma forma original e autêntica de ser, de viver, de sentir e de pensar de uma ou de várias comunidades sociais. Cada cultura só se explica de seu interior para fora, né? E seus componentes, vividos e pensados, devem ser o fundamento de qualquer programa de educação ou de transformação social, né? Quer dizer, do mesmo modo que nós nos constituímos assujeitados pela história, pela língua, pelo social, né? E pelo nosso inconsciente também, os grupos sociais também se constituem assim. E segundo Carlos Rodrigues Brandão, interpretando o Freire, só podem ser explicados de dentro para fora e nunca de fora para dentro, né? Que aí, vamos dizer, assim, complementa a ideia de que todo o grupo humano é muito mais heterogêneo do que homogêneo, né? E que o rico é isso, né? Então é muito importante que a escola seja esse lugar de diálogo e que implica em conflito também, porque não é diálogo só para dizer eu te amo, às vezes é para dizer não te amo, né? Mas que seja dito de igual para igual, né? Que seja dito de maneira a ser trabalhado, né? Então o conflito também é muito importante. E aí o terceiro é muito interessante, e nós já conhecemos, quem estuda Paulo Freire, né, conhece bem, e diz assim, ninguém educa ninguém, mas também ninguém se educa sozinho. Há princípios da arte e educação que eu aprendi com Ana May, porque foi Ana May que me ensinou a importância de Noêmia Varela, apesar de eu conhecer Noêmia Varela desde criança, mas foi Ana May que me ensinou a importância de Noêmia Varela. A ideia de que não há modelo de certo e errado, né? Está aqui, é um princípio intercultural, né? Compreendemos que não há em estudo, em pesquisa, em aprendizagem, o certo e o errado, né? Algo às vezes é mais plausível, algo menos plausível, mas nunca a ideia de certo e errado. E isso eu aprendi desde também muito cedo com Dona Noêmia e compreendi a importância disso mais tarde com Ana May, né? No sentido vamos dizer assim, teórico, eu compreendi com Ana May, né? E aí tem um último que ele diz assim, alfabetizar-se, educar-se, e nunca ser alfabetizado, ser educado. Significa algo mais do que apenas aprender a ler palavras e desenvolver certas habilidades instrumentais. Significa aprender a ler crítica e criativamente o seu próprio mundo, né? Quer dizer, aí já mostra outro aspecto também
ou melhor, aí nós podemos interpretar outro aspecto muito importante também no pensamento de Paulo Freire e a relação dele com arte, porque pouca gente, isso Ana May também deixa muito claro isso, pouca gente sabe que Paulo Freire era professor da Escola de Belas Artes, era da disciplina História e Filosofia da Educação, mas formando professores de artes plásticas na época, né? Então, o sentido de leitura de mundo aí não é só ler, escrever e contar, mas implica na dimensão estética, na dimensão artística, né? E aí a gente volta a interrelacionar essas linguagens, né, como algo muito importante. E aí, olha, para trazer para o que há de mais contemporâneo em arte e educação, eu não poderia deixar de falar de uma teoria que é importantíssima, criada no Brasil e que se chama abordagem triangular. A abordagem triangular, ela foi vista e ainda é vista por alguns arte-educadores. Com isso eu não estou dizendo que está errado, né? Eu não trabalho com a ideia de certo e errado, né? Apenas como uma metodologia, né? Ou como um método, porque a própria metodologia implica uma relação com a teoria, né? Mas ela é principalmente uma teoria de interpretação do universo das artes visuais, né? E essa teoria, ela vem provocando algo que nós podemos chamar de virada arte-educativa, né? Com base na virada linguística e na virada cultural. O que é que diz a virada linguística? Que, de repente, as vozes daqueles que eram oprimidos, elas passam a ter uma importância social, né? Quer dizer, eu digo aqui de repente como um modo de dizer, essas coisas não acontecem de repente, essas coisas acontecem por meio de muita luta, né? Então, as minorias, né, passam a ser escutadas, né? Passam a ser consideradas no discurso mais amplo da sociedade, né? A gente pode dizer assim, nós tínhamos assim, quase que uma subserviência ao código masculino, europeu, norte-americano branco, e passamos a considerar outros códigos, né? Das culturas afrodescendentes, das mulheres, enfim, de culturas consideradas minoritárias, né? Isso em relação à virada linguística. Então, outros textos passam a fazer parte da vida social, né? E associada aí à virada cultural, né? Principalmente a virada linguística, a gente pode tomar como base o filósofo brasileiro Paulo Giraldelli. A virada cultural, a gente pode tomar como base o historiador inglês Peter Burke, que é um historiador, inclusive, casado com uma antropóloga brasileira, que mora lá na Inglaterra, eles são professores lá. E que ele tem um livro famoso, traduzido no Brasil, que chama História Cultural, e que ele mostra a importância das micro-histórias, né? Quer dizer, passamos da história dos vencedores para a história daqueles que não eram considerados na grande cena da história, né? E então, se nós pegarmos essas duas ideias, a gente vai ver que elas alimentam, que elas fundamentam até
a abordagem triangular. Né? A abordagem triangular é intercultural, é interdisciplinar e aponta muito claramente para este caminho, né? Compreendermos que o espaço da sala de aula não é só dos artistas considerados pela história da arte conservadora como os mais significativos e importantes, mas que outros artistas, né, de outras culturas podem também nos alimentar e ensinar muito, né, até do que nós somos como brasileiros. Acho que até é interessante colocar que a expressão, a nomeação arte e educação, né, já mostra aí uma inter-relação de campos de conhecimento, né? O campo da arte com o campo da educação, né? A gente já trabalha o nosso grande guarda-chuva, arte e educação, ele já é inter, né? Em sua própria nomeação, não é? Que é bom dizer que não é cópia, não é tradução literal norte-americana ou inglesa, não. Eu posso dizer que a gente chega agora a um momento de conclusão, mas eu não vou usar essa palavra, eu vou usar a palavra inconclusão. Inconclusão porque não dá para terminar nenhum estudo, nenhuma conversa que vale a pena em tão pouco tempo, né? E até porque estudar não se esgota, a gente passa a vida inteira aprendendo, né? Então, a ideia é que essas lacunas que ficaram no texto que eu falei para vocês sirvam como o movimento de interlocução, que vocês pensem um pouco. Que história da arte e educação você construiria, né? Pensando o contexto da sua comunidade, da sua cidade, das suas relações com a arte, das suas relações culturais, né? Pensar isso, né? Eu quis perseguir aqui muito mais uma narrativa que fosse mais emocionada do que uma narrativa racional, né? Uma narrativa mais emocionada nos leva, às vezes, à paixão, né? E é isso que nos move, né? Nos apaixonarmos. Se a gente conseguir, com essas poucas palavras, né? Essas poucas ideias, essas poucas conexões, despertar a paixão pelo estudo, né? Vale a pena. E aí eu agradeço muito a professora coordenadora dessa especialização, a professora Fernanda Cunha, grande amiga, grande incentivadora e uma pessoa extremamente viva, né, que está sempre em diálogo com a vida, apaixonada pela vida, né? Então, agradeço muito esse momento de me colocar para vocês, dizer um pouco de mim para vocês. Muito obrigado.